Fala pessoal, essa aula tem título O Tempo, as formas de registro da história e a produção de conhecimento histórico. Nosso objetivo aqui hoje é pensar junto o que é essa disciplina que a gente estuda na escola. Por que a história ela é tão importante para a gente? Eu vou começar trazendo um objeto que eu acho que talvez você nunca tenha prestado muita atenção nele, que é uma ampulheta. A ampulheta ela dá a sensação para a gente que o tempo passa de maneira uniforme, igual os nossos relógios, ou seja, que conta 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Mas não é bem assim que funciona, não. As sociedades humanas, elas pensam o tempo de maneira bastante diferente. Por exemplo, os Tupi-Guarani, parte das populações que existiam nesse local que a gente chama de Brasil hoje, eles contavam o dia de um sol a outro. Logo, a duração era variável. Não é mesmo? Outra coisa, ainda falando de maneiras diferentes de entender o tempo, é que sociedades diferentes têm diferentes calendários. Por exemplo, a França, durante a Revolução Francesa, estava fazendo uma transformação social tão intensa que eles resolveram jogar o calendário que existia fora e fazer um novo calendário, começar a contar o tempo do ano 1, e fizeram meses diferentes. Também hoje em dia existe o calendário chinês, o calendário judaico, para os quais a gente já está no ano 5.000 e pouco. Pois é, essas diferentes maneiras de entender o tempo nos fazem perceber que até o tempo é histórico, ou seja, ele varia conforme as sociedades humanas existem e também variam de sociedade para sociedade. Uma das formas de entender o tempo e estudar o passado é a história que a gente entende como ciência. O que eu quero dizer com ciência? Ciência é um conjunto de métodos, técnicas que querem chegar a uma verdade sobre determinado assunto. No caso da história, sobre o tempo e o passado. Para fazer essa operação, que parece simples, né, mas não é, os historiadores utilizam muito isso que eu destaquei aqui, os documentos históricos ou fontes históricas. Parece difícil, mas não é. Olha como você vai saber rápido. Os documentos históricos são todos os vestígios que sociedades de outras épocas deixaram para nós. Coisas que sobraram de outros tempos. Tudo isso serve para o historiador como prova para que ele diga como é que o passado foi, se foi de uma maneira e não de outra. Esses documentos históricos, eles dividem-se em dois tipos principais. Os escritos, como está aqui com essa ilustração de uma carta antiga, né? E os não escritos, que é aqui representado com o que pode ser um relato oral ou uma conversa entre duas pessoas, de repente. Vamos entender isso melhor. Os escritos podem ser cartas, revistas, jornais, documentos de governo. Tudo isso podem servir para um historiador entender como é que aquela sociedade que ele está estudando viveu. Os não escritos não são menos importantes. Às vezes, por exemplo, a maneira que determinada sociedade se vestia ou como determinada sociedade conta o seu passado. Isso é bastante relevante para o historiador tirar as conclusões dele. Vou dar alguns exemplos mais práticos para você entender o que eu estou falando. Você já deve ter ouvido aquela história de que lá em um ano de 1500, né, os portugueses chegaram nessa localidade que hoje a gente chama de Brasil, que houve um encontro muito intenso com os povos indígenas que aqui residiam. Pois bem, você já parou para pensar como é que a gente sabe isso? Pois eu vou te dizer, o principal documento, a principal fonte que a gente tem desse encontro é a carta que Pero Vaz de Caminha, que era um dos integrantes lá da frota de Pedro Álvares Cabral, que chegou lá no finzinho do século XV, né, em 1500, escreveu para o rei de Portugal, contando, olha, tem uma população que vive dessa maneira, eles nos receberam dessa forma. Esse relato escrito, essa fonte, esse documento escrito, ele é uma das principais provas que os historiadores têm desse momento. Mas não só. Para um historiador tirar conclusões a respeito do passado, ele tem que avaliar um conjunto grande de documentos, tanto escritos quanto não escritos. Isso faz parte da técnica, do trabalho, do método do historiador. Legal, então olha só, você já entendeu aqui comigo que existem maneiras diferentes de entender o tempo, que a história é uma ciência porque quer atingir a verdade sobre alguma coisa
e que para escrever sobre determinado passado, os historiadores se baseiam em documentos históricos. Esses documentos eles servem como prova que diferenciam a história da ficção. A história quer, e para fazer isso, ela se baseia nesses documentos. Os documentos históricos eles servem então como prova. Tanto os escritos quanto os não escritos, eles servem para o historiador tratar de uma realidade no passado e não se pretende uma fantasia. Repara, por exemplo, que quando você vai ler um livro ou ir ao cinema ver o Harry Potter ou o Mágico de Oz, esses filmes e livros também, né, eles tratam de uma fantasia, que até tem algumas relações com a realidade, mas não é o objetivo dessas criações retratar o passado verdadeiramente, né? Um historiador ele tem esse objetivo, e é por isso também que a gente diz que a história é uma ciência. Beleza? Tranquilo? Então vamos seguir. 2 recursos muito comuns que os historiadores utilizam são a linha do tempo e a periodização. Linha do tempo tem uma aqui bem bonita para ilustrar aqui para vocês. Vamos entender o que é esse recurso. Linha do tempo é uma forma de organizar o tempo numa reta, onde nos espaços à esquerda estão os tempos mais antigos e nos espaços à direita os mais recentes. Você pode fazer uma linha do tempo da maneira que você achar melhor. Os historiadores fazem de acordo com aquilo que estudam, né? Alguns cuidados que a gente tem que ter com essa linha do tempo. Por exemplo, quando a gente está falando da história da humanidade, uma coisa assim, uma temporalidade muito ampla, um conjunto de anos bastante grande, né? Se for anterior ao nascimento de Cristo, os anos eles vão na forma decrescente. Como assim? Vou te explicar. Por exemplo, o ano 999 a.C. Depois vem o 998, 997, 996, até o ano do nascimento de Cristo. E aí, passando o nascimento de Cristo, aí começa a se contar de maneira crescente. 1, 2, 3, 4. De uma forma muito similar ao que a matemática faz na reta numérica que você vai aprender. Pois bem, esse recurso da linha do tempo, ele é muito útil para evitar que o historiador confunda eventos, para evitar dizer que uma coisa aconteceu antes da outra sem ter sido dessa forma, e pode te ajudar a estudar os processos históricos também. Um outro recurso muito comum é o da periodização, que a gente vai falar aqui também. Periodização é dividir o passado em alguns períodos, algumas épocas, para entender melhor o que se passava naquele tempo. Então, quer ver como você sabe o que é isso? A gente faz muito isso com a nossa vida. A gente diz assim, quando eu era criança, quando eu era adolescente, depois a pessoa diz, na terceira idade. Não tem essas fases da vida? Então, poderiam ser considerados períodos, se o objeto de estudo fosse você, é claro. No caso de sociedades humanas, o historiador faz isso para identificar épocas que tinham características semelhantes. Para dar um exemplo de periodização bastante tradicional, eu trouxe aqui para vocês as chamadas eras históricas. Como é que a história da humanidade ela é dividida em algumas eras, em algumas épocas de características semelhantes. Começando aqui da mais antiga, a pré-história, uma época que não tinha escrita. Então vai desde o início da humanidade, representado aqui com esse asterisco, até, olha ali o tracinho, 4000 a.C., que é quando se acredita que surgiu a escrita. Na sequência, a Idade Antiga, de 4000 a.C. até 476 d.C., que foi a queda do Império Romano do Ocidente. Idade Média, de 476 d.C. até 1453 d.C., com a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos. Na sequência, a Idade Moderna, de 1453 d.C., que foi essa data que eu falei para vocês, até 1789 d.C., marcada pela Revolução Francesa, que a gente até comentou aqui hoje, e a mais recente, a Idade Contemporânea, de 1789 até hoje. Então, a linha do tempo e a periodização são recursos que a gente usa para organizar o passado. Você pode usar para estudar, o seu professor, mas tudo é muito artificial e depende do que se estuda. E repara, isso também muda ao longo do tempo. De repente, o que a gente chama de idade contemporânea hoje, lá para frente vai ter outro nome, né? Porque a história é viva, ou como dizia um outro historiador bastante conhecido, a história é a ciência dos homens no tempo. Enfim, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.